Neste vídeo, daremos a continuação à série do exame de oficialização. Depois de levarmos várias alunas para teste, trabalharmos com várias instrutoras de diferentes regiões e conhecermos os modelos das provas teóricas, hoje nós trouxemos as questões mais importantes que você precisa dominar no dia do seu teste. Além disso, nossos alunos e vocês que vierem estudar com o Music Studio já chegarão no dia do teste sabendo basicamente 70% a 80% da prova. Iremos abrir a nossa plataforma online e visualizar as questões por lá para vocês terem uma base de como funcionam e como iremos resolvê-las. Em nossa plataforma online, iremos na aba de materiais gratuitos. Desça até o Quiz Online. Clique em Fazer agora. Você pode colocar a opção de tela cheia e clicar em Iniciar. Aqui iremos trabalhar com as 3 primeiras questões, mas tem várias outras para vocês treinarem. A primeira questão nos diz: analise a fórmula da imagem e assinale a alternativa que corresponde ao nome do compasso, figura de movimento, unidade de tempo e unidade de compasso, respectivamente. Então, aqui nós temos a fórmula 6/4. Qual dessas questões é a correta? Vamos então fazer a resolução. Nessa questão, precisamos observar que a fórmula é 6/4, então o compasso é composto. Precisamos relembrar qual que é a estrutura do compasso composto. Número superior da fórmula de compasso nos indica a quantidade de movimentos, que neste caso são 6 movimentos, tudo bem? Dentro de cada tempo tem 3 movimentos, então para sabermos quantos tempos tem e qual que é o nome, dividimos por 3 o número superior. 6 dividido por 3 é 2, então nós temos 6 movimentos e 2 tempos. Portanto, o nome do compasso, que foi a primeira pergunta, é binário composto, tudo bem? Já o número inferior da fórmula nos indica a figura de movimento, ou seja, aquela que valerá 1/3 dentro do compasso, que é exatamente a segunda informação que eles nos pediu, que neste caso o número 4 é representado pela semínima, então a semínima vale 1/3 de tempo dentro dessa fórmula. Vamos agora achar a unidade de tempo. Para achar a unidade de tempo, basta pensarmos na lógica. Se a figura de 1/3 é a semínima, se somarmos 3 semínimas, ficará 1/3 mais 1/3 mais 1/3, que preencherá 3/3, que é um tempo. Então, basta somar sempre 3 figuras de movimento. 3 semínimas resulta em uma mínima pontuada. A mínima pontuada é a soma de 3 semínimas, tudo bem? Neste caso, ela valerá 1 tempo dentro deste compasso. E a unidade de compasso, para encerrarmos, será a soma das unidades de tempo. Precisamos verificar quantos tempos tem. Nós falamos que ele se chama binário composto. Então, soma 2 mínimas pontuada. Então, vamos lá. 2 mínimas pontuada, resultaremos em uma semibreve pontuada. Então, a semibreve é a figura que vale 2 tempos. Ela preencherá o compasso completo nesta fórmula. Sendo assim, a única alternativa correta só pode ser binário composto, semínima, mínima pontuada e semibreve pontuada. Vamos à próxima questão. Essa é uma questão também bem importante, sempre está presente nos testes, tonalidade. Conforme a armadura de clave dada, determine a ordem dos acidentes, a tonalidade maior e menor. Aqui nós temos 3 informações, então vamos lá para a resolução. Nessa questão, precisamos sempre relembrar a ordem dos acidentes. Neste caso, é bemol, então precisamos relembrar a ordem dos bemóis.
si, mi, lá, ré, sol, do, fá. Nós temos aqui 4 bemóis, então só pode ser si bemol, mi bemol, lá bemol e ré bemol, tudo bem? Já tem a primeira informação que é dos acidentes fixos que estão lá na armadura de clave. Agora, para acharmos a tonalidade maior, basta olharmos o penúltimo acidente, o penúltimo bemol, fica mais fácil e mais visual. Inclusive, se você ainda não sabe achar a tonalidade dos hinos e dos métodos, tem um vídeo no canal que já explicamos rapidamente como achar, está aqui no link da descrição. Então, voltando aqui, nós temos o penúltimo bemol, que é o Lá. Portanto, a tonalidade maior será Lá bemol maior. Precisa colocar bemol no nome porque ele está alterado na armadura de clave. E agora, para acharmos a relativa menor, basta descermos 3 graus a partir da escala maior. Então, desce Lá, Sol, Fá. Verifica se o Fá não está alterado na armadura de clave. Não está. Então, Fá menor será a relativa de Lá bemol maior. Pode-se também achar a relativa menor através do 6º grau ascendente da escala maior. Essa é uma parte que está no MTS, então nós podemos contar Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. 6 é o 6º grau, então Fá menor é a relativa menor. Sendo assim, a única alternativa correta só pode ser Si bemol, Mi bemol, Lá bemol e Ré bemol. Lá bemol maior e Fá menor. Notem, pessoal, que aqui tem sustenido. Não devemos, em hipótese nenhuma, assinalar essa, porque não tem nada de sustenido aqui. Então, nada a ver. Tudo bem? A única alternativa correta é a última. E agora vamos para a nossa última questão desta aula. Esse também é um assunto campeão em testes. Quantos contratempos e síncopas ocorrem no baixo do trecho retirado do hino 337? Vamos prestar atenção que aqui nós temos a clave de Fá do hino. Então, nós temos o tenor na parte superior e o baixo na parte inferior. Devemos relembrar o que é síncopa e o que é contratempo. Para resolvermos essa questão, é necessário relembrarmos que para ser um contratempo, a figura precisa estar no tempo ou na parte fraca e a pausa no tempo ou na parte forte. É como se fosse uma junção dos dois, não podemos deixar a pausa sozinha e a figura de outro lado ou pausa, tudo bem? E para ser síncopa, a figura precisa iniciar no tempo ou na parte fraca e deslocar a acentuação métrica. Se ela não deslocar, ela não é uma síncopa, tudo bem? É importante vocês colocarem a contagem em cima ou dividirem os tempos para se situarem bem onde está o tempo forte, o tempo fraco e assim por diante. Então aqui nós temos 2 tempos de som. No início do terceiro tempo, temos uma pausa e o E temos uma figura, logo um contratempo. Porém, aqui ela está com uma ligadura de valor, então nós temos que circular ela inteira, tudo bem? Também aqui no E, iniciou a colcheia e ela tirou a acentuação do 4, então ela é uma síncopa, essa parte ligada. A mesma coisa acontece aqui e a mesma acontece no outro. Neste caso do segundo compasso, nós temos 2 tempos de som, o início do terceiro tempo, a parte forte está com pausa e a parte fraca está com som. Contratempo novamente, como ela está com ligadura, coloca a ligadura completa com um contratempo, tudo bem? E também o mesmo caso anteriormente, o E, a metade do terceiro tempo, ou seja, a parte fraca do terceiro tempo iniciou com a figura e ela tirou a acentuação do quarto tempo. Então, essa também é a parte da síncopa e o mesmo acontece com este próximo compasso. Então, relembrando da parte do contratempo, devemos circular ou identificar sempre pausa e figura, que neste caso serão essas de baixo, porque ele falou do contratempo do baixo. E na parte da síncopa, somente a parte que está com ligadura de valor, porque ela está deslocando os próximos tempos. Juntando os dois, nós temos contratempo aqui no primeiro, no segundo e no terceiro compasso, e a síncopa também se faz presente por causa da ligadura de valor. Ela começa em cima
E ela desloca o 4. Então, na acentuação, na parte da linguagem rítmica do MTLS, ficaria ti. Então, ela tira a acentuação da parte de baixo, a parte forte do quarto tempo. Sendo assim, nós temos 3 contratempos e 3 síncopas neste trecho do hino. Agora, na nossa plataforma, podemos votar que a única alternativa correta só pode ser 3 contratempos e 3 síncopas. Se você quer ter acesso a todas essas questões e a todos esses pontos cobrados nos testes teóricos, venha fazer um intensivo com o Music Studio, porque deste modo iremos te acompanhar e te mentorar de perto até a sua aprovação. Não se esqueçam também de assistir a essa série de vídeos na sequência para terem uma melhor compreensão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comente aqui abaixo se ele te ajudou e se você já viu algum assunto desses que nós comentamos hoje em uma simulação de teste ou até mesmo em um teste teórico que você já realizou. Não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo ou amiga que está se preparando para os testes e precisa saber dessas informações. Vejo vocês na aula 3. Até a próxima!